Bem, nós estamos aqui no prédio da Polícia Federal há muito tempo que a sociedade que mora aqui, as pessoas que moram em Florianópolis, passam em frente ao prédio aqui na Polícia Federal, na Beira-Mar, e nota aquela barraca tradicional que, quando aparece aquela barraca, nós sabemos que os profissionais da Polícia Federal estão se manifestando. E há aquele enorme SOS que nós estamos vendo ali. Eu estou aqui com o Joel Moraes Ferreira, ele é o presidente do Sindicato da Polícia Federal aqui em Santa Catarina, e a gente vai tratar então deste tema. Joel, prazer tê-lo conosco, bom dia. Prazer, bom dia. Bem, Joel, o que é que os profissionais da Polícia Federal estão reivindicando junto ao governo federal? Nós estamos reivindicando, junto ao governo federal, uma segurança pública mais eficiente, uma segurança pública que consegue combater o crime com eficiência. Para isso, nós precisamos de medidas urgentes, como, por exemplo, a aprovação da PEC 51, que é um projeto de emenda constitucional do Lindenberg Faria, do próprio governo do PT, ele pertence ao PT, Partido dos Trabalhadores, com uma reestruturação interna na Polícia Federal, e também a favor das PECs 73 e 361. O que dizem essas PECs e projetos? Especificamente, a PEC 361 e a PEC 73 diz da reestruturação da Polícia Federal, tá? E a PEC 51 diz a reestruturação de toda a segurança pública nacional como um todo. Por exemplo, desmilitarização da Polícia Militar, ciclo completo de polícia, carreira única dentro da polícia, corregedoria fora do âmbito da polícia e sim uma independente, ela apurando os crimes com independência fora da polícia, no caso a Polícia Federal e as Polícias Civis Estaduais e a PM. Para quê? Para ter uma melhor apuração sem influência de A, B ou C, ou para A, B ou C, sem influência dos quem vai apurar os crimes e as faltas funcionais dos servidores das polícias, tanto civil, estadual, civil, federal e a Polícia Militar. Agora, Joel, a gente está acostumado a ver os movimentos grevistas, ou de paralisação, ou de manifestação, seja elas quais forem, salariais, né? Sim. De reajustes salariais, ou de benefícios, ou de, enfim, de ganhos salariais. Não é o caso da Polícia Federal desta vez? Vocês não estão brigando por benefícios ou salários? Embora nosso salário esteja defasado, a nossa primeira situação, o primeiro foco, onde a gente está focando, é referente a essas PECs 51, 361 e 73, e nessa reestruturação da segurança pública nacional. Por que motivo? Porque nós queremos, quando vier a reestruturação nossa e a nossa ajuste salarial, nós sabemos que nós temos condições de suportar, porque essa reestruturação vem fortalecer a segurança pública no Brasil. Haja visto Tocantins, que eles conseguiram reestruturar a polícia lá e hoje em dia tem um salário melhor que a gente. Haja vista a própria Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina, que agora passa por um momento que está com salário que está melhor que a gente, acompanhando, graças ao governador aqui, que com boa fé e determinação conseguiu fazer um aumento. Não agradou a todos, inclusive deixa aí um desejo com a Polícia Civil, mas está indo no caminho, está melhorando a situação aí para eles. Inclusive, nós sabemos que sem a reestruturação, sem essas PECs serem aprovadas, nós não teremos como manter uma estrutura organizacional dentro das polícias. Para quê? Para combater esse crime que está acontecendo, cada vez em números mais gritantes. Quer dizer, você vê hoje em dia nós temos uma ineficiência pública que não é preciso nem eu falar aqui com a sociedade própria já está vendo. Você sai de casa com medo. Enquanto os bandidos estão na rua, a população está se fechando dentro de casa com medo e aflita, de amanhã não acontecer nada com seus filhos, com seus parentes. No caso, a gente está querendo reverter essa situação. É que o povo, a sociedade possa andar tranquilo como outrora andava. Porque se você fizer uma pergunta para a sociedade, você vai falar assim, poxa, mas vem cá, desde quando você nasceu, a segurança pública tem melhorado? A tua segurança tem sido melhor ou está piorando? É unânime. Todo mundo vai falar que está piorando. Agora, Joel, me diga uma coisa. Do ponto de vista prático, o que é que não está acontecendo agora e que está dificultando este trabalho de segurança pública, como você está dizendo, generalizada, esta dificuldade do país inteiro em reprimir os crimes, desbaratar esse mundo organizado do crime? O que está faltando? O que vai modificar essas PECs que vêm aí, que vocês estão brigando por elas? Do ponto de vista prático, o que vai acontecer?
Por exemplo, vou dar um exemplo, ciclo completo de polícia. Os países desenvolvidos do primeiro mundo, eles têm ciclo completo de polícia. Por quê? Porque você começa na fase ostensiva, ou seja, apuração dos crimes na rua, e traz para a fase investigativa até terminar ela. O que acontece hoje em dia? Na área estadual, a PM pega ostensivamente o crime e passa para a Polícia Civil apurar e investigar. Nesse lapso temporal, você já perde muito tempo e perde aí vários detalhes de uma investigação que se perderam com o tempo. Por quê? Porque não estão conectados, porque quem inicia não termina. Tá. Outra situação... Tá, mas você falou da Polícia Militar e da Civil. Onde é que entra a Polícia Federal Vou chegar nessa lá. história? Eu ia estar chegando lá. Tá. Aí, agora você vai ter o quê? Um inquérito policial. Uma peça altamente burocratizada, ultrapassada, que foi criada nos idos de 1941, onde a própria lei, nas suas disposições transitórias, ela fala lá que teria que depois haver uma mudança. E até hoje não houve uma mudança. O que acontece com o inquérito? Só 3 países no mundo possuem inquérito. É o Brasil, Cabo Verde e um outro país da Ásia, que eu não me recordo o nome agora. Você vê que o que acontece? Nós não conseguimos concatenar e agilizar serenidade na apuração de um crime. Porque fica esfacelado. Muita burocracia, carimbo para cá, papel para lá, papel para cá, você atrapalha. Outra situação é essa falta de estruturação de uma carreira única, que é outro ponto que a PEC 51 fala muito. Porque nos países desenvolvidos, o policial ele entra na base e vai até o topo, por meritocracia. O que significa? Você vai na base, você vai galgando cargos e subindo na tua hierarquia e incentivo para você subir. Mas o que você considera base? É a Polícia Militar de cada estado? Não. A base é você entrar na base da carreira. A da carreira? Da carreira. No caso aqui da Polícia Federal. Todos os países desenvolvidos em termos de polícia, eles têm a base da carreira. É uma carreira única com a base que você entra. Por exemplo, aqui não. Você no Brasil, você tem concursos para delegados, que eles entram na carreira, no meio da carreira e já pegam cargo de chefia. Tem chefias dentro da Polícia Federal que eles têm 2 anos, já são chefes. 1 ano já é chefe. É o concurso já no meio da já para classificação. chefia. Nos outros países desenvolvidos isso não existe. Isso não existe. Então o que acontece? Lá você entra na base, você vai... Eu costumo falar coisas de boas que tem nos Estados Unidos, alguma coisa boa que tem nos Estados Unidos. O FBI. O FBI você entra na base e vai. Quando você chega lá, você pega um agente especial, que é um agente antigo, e que pega esse novo e vai ensinando todo o caminho. E aí ele vai galgando. Ele chega no estágio, ele vai galgando aí sozinho com outros agentes, da sua mesmo tempo. Então isso aí é em todos os países desenvolvidos. Tá, mas vocês não estão, então, defendendo uma unificação das polícias, não é isso? Não. A própria PEC 51, ela deixa bem claro, cada estado vai ver e vai analisar na sua inteireza o que realmente lhe cabe especificamente. Por exemplo, o Nordeste é diferente do Sul, o Sudeste é diferente do Nordeste, assim sucessivamente. Então, o que acontece? Você não pode dar o mesmo tratamento que você dá para o Nordeste para o Sul. Por exemplo, você pode ir lá, no Sul você pode unificar, querer unificar a polícia. No Nordeste, você pode não querer unificar a polícia. Mas você vai ter polícias com ciclo completo, isso que a PEC 51 não abre mão, ciclo completo, carreira única, corregedoria fora da polícia para melhor apurar as faltas dos policiais, para não haver o corporativismo. Isso eles não abrem mão, entendeu? Entendo. Então, isso aí se tornaria uma polícia mais eficiente. Fundamentalmente, com isso, nós queríamos o quê? Que os recursos ali, passados para as polícias, por exemplo, como na Polícia Federal, seja realmente empregado de forma coerente, de forma correta, de forma eficaz. Porque às vezes você tem recursos, mas não é aplicado de forma correta, de forma eficaz. Agora, entendeu? Joel, eu estou entendendo o seguinte, que na base dessa reivindicação, na reestruturação e na criação de um plano de cargos, vem aí também salários. Não, vem, logicamente que vem. Venha como ideologia também o fortalecimento da valorização salarial. Salarial do servidor. Por exemplo, hoje nós temos uma defasagem de salário de mais de 40%. Não é nem acompanhar a inflação, nós estamos acompanhando. Sim. Mas o que adianta? De que adianta eu agora chegar e falar para vocês, olha, vai ter aumento salarial e daqui a 1, 2 anos eu estou de novo nessa mesma situação, etc., e a violência descampando. Se eu pudesse resolver o problema da violência pública agora, nesse momento, e percebesse o percentual, vamos supor, que o governo quer impor para a gente não brigar pela minha reestruturação, ele quer que a gente ganhe 5%, e se a gente soubesse que isso aí ia dar jeito na segurança pública no Brasil, olha, a gente aceitaria. Mas só que a gente sabe que sem uma reestruturação, sem uma mudança
radical nessa estruturação policial que existe hoje em dia, nessa segurança pública que está existindo hoje em dia, onde a Polícia Federal é desvalorizada porque apura crimes de corrupção, crimes do colarinho branco, evasões de divisas, lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, quando a gente vê que isso aí está acontecendo, nós estamos sendo sucateados por causa disso, o que a gente fala? Não é possível, essa estrutura está toda errada. E quando a gente vê que os países desenvolvidos lá fora, posso citar Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, França, essa estruturação que é feita aqui de polícia não existe. Lá é ciclo completo, carreira única, corregedoria fora das polícias, com pessoas atuantes, com pessoas independentes, entendeu? Joel, e desmilitarização da polícia militar, que é muito importante, que lá não existe militarização da polícia. O que você quer dizer quando fala em desmilitarização da polícia? O que eu digo desmilitarização da polícia é a polícia não ter aquelas regras rígidas e da época da ditadura militar. O conceito de disciplina militar. Disciplina militar, aquelas regras que você, em tempo de guerra, em momento de exceção, que eu não condeno essas regras, pelo contrário, eu já fui militar, eu aceito e acho que está certo, mas não quando no trato com o civil. A polícia tem que ser civil, não tem que ser militar. Nós não estamos num momento de exceção, num estado de exceção. Nós estamos dando com a sociedade, nós estamos lidando com a sociedade, nós estamos trabalhando com a sociedade. Sim. Nós não estamos trabalhando com o militar. Agora, me diga outra coisa, as pessoas comuns acham que toda vez que aparece a Polícia Federal, isso é muito ligado ao crime de narcotráfico, né? Quando há e o colarinho branco também é muito comum, em quais momentos que a Polícia Federal é chamada, o que é próprio da Polícia Federal? Vocês estão querendo mexer nisso também? Na questão da compatibilidade do crime, se é estadual ou se é federal? Não, o que acontece é o seguinte, o crime narcotráfico está bem conduzido. É federal, né? E que é passado para os estados atuarem nessa situação. Tá. O lavar de dinheiro, isso aí também, da mesma forma. O que acontece? Nós só queremos um direcionamento. A legislação tem suficiente para coibir o narcotráfico. O que tem que ter é uma reestruturação de gerenciamento de segurança pública no Brasil. Sim. O gerenciamento, a gestão na segurança pública no Brasil, eu vou lhe dizer, está caótica, está ultrapassada, está combalida, está na CTI. Ela não pode, burocratizada, os meios são burocráticos. Então o que nós queremos? Nós queremos uma mudança radical de 360 graus para a gente poder caminhar e trabalhar mais e mostrar um serviço de eficiência para a sociedade. Você está dizendo que, quando fala isso, você está dizendo que, por exemplo, as polícias federais dos estados, elas não se comunicam, não vou dizer que não se comunicam, mas se comunicam mal, no sentido que o narcotráfico a gente sabe que ele é um sistema internacional, ele atua interestados, né? Você está me dizendo que há uma dificuldade da Polícia Federal atuar nacionalmente com os contingentes estaduais que tem? Olha só, o que acontece é que o nosso contingente é muito reduzido para nós policiais federais. São 13 mil em todo o país e o número suficiente de acordo com o que é mostrado em relação a o que é empregado de recursos. Seria o dobro, só para você ter uma ideia. Deveria ser o dobro. A legislação não é ineficiente, a legislação é boa. O que falta é uma gestão. Para quê? Aplicar recursos de forma correta no momento correto. É para você poder gestionar melhor essa situação de segurança pública, onde você não terá e não poderá ter um inquérito policial que é ruim na apuração. Você vê a eficiência dele, se você vê aquele elefante branco lá fora, você vai ver ineficiência de 96%, só 4% dos crimes são apurados. Quer dizer, você chega a tal ponto que você fala, meu Deus, onde nós estamos? 96% de ineficiência é para lá de ruim. Então, o que a gente está querendo? Mudar essa reestruturação toda, mudar esse meio de apuração, que aí vai ter que ir para o Congresso, essa apuração, mas, pelo menos, estruturalmente, em termos de segurança pública, o governo tem o dever de mostrar uma segurança mais eficiente para a população, que paga impostos exorbitantes, sendo dos maiores do mundo, em termos de impostos. Agora, Joel, para encaminhar o final dessa discussão, nós sabemos que, por exemplo, esta PEC, né, ela é de autoria
do Lindenberg Faria, que é Partido dos Trabalhadores. E que é candidato ao governo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. Bom, estamos no ano eleitoral. Qual Sim. é a agenda que vocês imaginam que possa ser viável? Qual é o calendário de acompanhamento, de tramitação desta PEC e dessas outras regulamentações que vocês estão reivindicando? O que a gente... É um ano complicado de fazer essas coisas. Né? Sim, e talvez um ano melhor ano para isso. O porquê? Porque nessa situação existe a vontade política para muita coisa. E quando existe vontade política, não existe tramitação demorada, existe tramitação rápida. Não tem nada difícil. Não tem nada difícil. Quando eu aprendi uma vez, que eu ouvi uns ditados do Ulisses Guimarães, que ele fala, o povo vai à rua e todo político tem medo do povo à rua. E quando os políticos querem, não existe nada que é impossível. Então, é um momento bom, é um momento eficaz, é um momento que você está ali na situação de cobrar e ter que exigir, para aí dar o contraponto do voto. Vocês têm, então, um entendimento ao contrário. O ano é bom para fazer isso. O ano é bom porque ele pressiona exatamente sobre os candidatos. Sobre os candidatos. E o governo, como tem o poder, como tem a maioria no Congresso, o governo federal, ele pode, desse momento, acelerar esses ritos no Senado para que essa PEC 51 seja aprovada urgentíssima. Entendo. Entendeu? Bom, Joel, para finalizar, não podia deixar passar a oportunidade de, pelo menos, dizer alguma coisa contigo sobre os eventos que nós tivemos aqui na capital, envolvendo policiais federais, naquele incidente lá da Universidade Federal. Sim. Como é que vocês, colegas, como é que tu, que é um sindicalista, um dirigente sindical da categoria dos policiais federais, viu todo aquele envolvimento da Polícia Federal, aquela troca de violência, lembrando até aqueles anos de chumbo da ditadura? Foi um momento ruim para todo mundo aquilo lá, né? Me pareceu isso, vendo de longe. Mas vocês da Polícia Federal, o que é que vocês comentaram e o que vocês entendem daquele momento lá? Eu falo em nome de novo do sindicato, tá? Aquele momento foi um momento, vamos dizer assim, ímpar para a Polícia Federal. Raras vezes você viu a Polícia Federal metida num conflito daquele. Esse problema surgiu de internamente. Volto a falar, no inquérito, o tal da burocracia do inquérito, onde se precisou, de repente, adiantar um inquérito e mandou colegas para uma frente ali que não era para ser mandada. Os grandes especialistas já falaram nas televisões. Se vocês perguntarem, aquele ali poderia ser evitado. Você acha que foi um equívoco? Foi um equívoco de investigação. Que tinha que ser feita uma logística, tinha que ser feita uma investigação apurando, tinha que ser feito toda uma inteligência antes de partir para aquilo ali. Para não botar colegas em riscos. Claro. E nem a sociedade em risco. E expor a instituição. E a instituição, etc. Quer dizer, então, se evitasse aquela situação, a gente poderia ter uma outra situação de investigação e pegar as pessoas, as cabeças ali em outras situações. Você não poderia estar lá dentro de um campus, isso na opinião do sindicato e do especialista. Eu tenho 27 anos de polícia. Você não poderia expor os colegas a uma situação daquela. Isso aí foi uma má gestão. Entendeu? Só tu acha que com inteligência e com melhor gestão, como tu diz, positivo, teria se evitado. Se evitado todo aquele conflito. Positivo. E aí eu não digo que os colegas, vamos dizer, os agentes, foram culpados daquilo ali. Eu digo que foi a gestão. Quem gestionou, quem conduziu aquilo ali no primeiro tempo. Que aí teve o segundo tempo. Sim. Que aí eles já estavam no conflito, foi lá o chefe aqui, estava respondendo pela polícia, e aí tentou dirimir o conflito, mas poderia ser evitado lá atrás, claro. Há 6 meses atrás, quando se poderia fazer um trabalho de inteligência antes de botar os colegas naquele risco. Eu te pergunto, vai que sai uma morte, uma lesão mais grave, uma pessoa ali naquele conflito que estava com risco disso? Sim, claro. O que estaríamos falando hoje? Estaríamos falando que a Polícia Federal foi eficiente? Estaríamos falando que ela foi ineficiente? Estaríamos falando que estaríamos lamentando a morte de alguém por um simples erro estratégico de gestão. Agora, Joel, esta tua avaliação e do sindicato foi ao comando da Polícia Militar? Eles ficaram sabendo dessa avaliação de vocês? O que eu digo para você? A Polícia Militar, no terceiro momento, ela chegou no conflito. Ali já estava instalado o conflito. Inclusive, até agradeço aqui a Polícia Militar por ter evitado sequelas maiores ou prejuízos maiores, sim, em termos de vidas sendo sequeladas. Por quê? Porque o conflito estava armado. Ela entrou, resolveu, saiu. Então,
Eu não vou dizer no primeiro momento que houve excesso da polícia militar, mas houve um chamado e eles atenderam. Claro. E se ele não atende, quem que ia ser responsável? Ó, vai ser a militar que não atendeu o nosso chamado. Então a polícia militar, num terceiro momento, naquela violência toda que foi feita, quer dizer, naquela situação, violência não retira a palavra, aquela situação toda que estava armada ali e teve assim uns excessos, quer dizer, o que aconteceu? Ela entrou, interviu para resgatar os colegas. E se ela não faz aquilo? É a história que quem está na chuva é para se molhar. Isso, já estava lá. Era possível evitar a chuva. Aí que está, com o trabalho de inteligência, você evitaria, tenho certeza, e vou para qualquer debate que você me chamar, tenho certeza que teria sido evitado. Mas certeza absoluta. E eu estava em Brasília nesse momento, eu não pude intervir. Eu só queria, se eu pudesse falar mais alguma coisinha sobre o movimento. Claro. Nós estamos ali com o elefante branco. O elefante branco ali caracteriza o inquérito policial federal, que está ali 96% de ineficiência. Os dados comprovam isso tudo. Nós estamos com esse trabalho para chamar a segurança pública, para avisar o governo que a sociedade não suporta mais, para chamar a sociedade para vir com a gente, cooperar, ajudar a gente a modificar esse paradigma da segurança pública, mudar a cara dessa segurança pública, que ninguém aguenta mais como está sendo conduzido. Para a gente, de uma vez por todas, mudar a cara. O Brasil é tão bonito, a sociedade está aí, às vezes sofrida, está ali presa dentro de casa, enquanto a bandidagem está fora. Então o que a gente chama? Chama a sociedade para vir com a gente. Vamos modificar, nos ajuda a mudar isso aí, para a gente ter um Brasil melhor para todos. Tá certo. Ok? Joel, muito obrigado. Viu, obrigado também, mesmo. Por nos receber aqui. O Joel Moraes Ferreira, presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia Federal aqui de Santa Catarina. Foi mais uma reportagem para a Rádio Guarujá e para a RDA Brasil Jornalismo Livre. Voltamos numa próxima.